Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa terceira aula de como criar um site rápido sem banco de dados utilizando o CMS Monstra. E o que acontece? Na última aula eu apresentei a administração e agora a gente vai começar a trabalhar aqui. Vamos lá. Então o que acontece? Primeira coisa de tudo, como eu vou replicar esse template aqui, né? Então a gente vai começar a pensar no modo que a gente vai fazer isso. Então, o mais importante inicialmente é já dar essa cara inicial aqui, né? Essa imagem de impacto com essa frase, essa mensagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa de tudo, eu vou nas páginas, né? E eu vou deletar essa questão do blog aqui, tá vendo? Então o blog, eu vou deletar essa página Hello World. Antes de deletar, eu vou clicar em editar para que você possa ver como é dentro, ó, tá vendo? É assim que é dentro. Super simples, ó. Então o que acontece? Tem o nome, que é o título. Na verdade, acho que o nome é o que aparece na administração, que ó, normalmente você utiliza como título também. E tem o slug, na verdade, é a URL. Então aqui você controla o que irá aparecer aqui, ó, na URL do site. Por padrão, obviamente, é legal ser a mesma coisa, né? E aqui nós temos o editor. Inclusive, a gente vai fazer uma mudança de editor depois, porque eu acho esse editor muito simples. Apesar de que ele é para mexer com HTML, mas eu gosto do fundo preto e de outras coisitas mais, então eu acho que esse daqui às vezes é um pouco chatinho. Mas tudo bem, é isso aí mesmo. Legal, então o que acontece? E aqui embaixo tem onde a gente coloca as tags, né? Ó, tá vendo? Tags. Aqui você controla também a data, ó, tem um calendário que você controla. Ele vai sempre, óbvio, colocar a data conforme você está mexendo aqui, né? Desse momento. Mas aqui é a edição, né? De quando ele foi criado. E aí, o que acontece? Tem aqui as tags, que é para colocar as tags você coloca hello, vírgula. Outra, tipo assim, você coloca uma palavra, vírgula, outra palavra, vírgula. Essas tags, tá? São as tags que o usuário utiliza, tá? Não vamos confundir com aquelas tags malucas que o Google pede, tem nada a ver. Essas tags aqui é que o usuário utiliza para filtrar as coisas no site. Normalmente são os sistemas de blogs que fazem isso. E aqui na nossa abinha 2 tem o metadata, que é a parte onde você coloca o título da página. Aqui você coloca as keywords, que seriam aquelas que o Google exige, que eu falei que o Google oficialmente falou que não precisa mais. E aqui a tão famosa meta description, que é a meta descrição do site, ou seja, como que o site como que a gente vai escrever a meta descrição, ou seja, que vai aparecer lá no Google desta página, certo? Desta página. Toda página tem sua meta descrição e aqui seria a descrição desta página. Legal, e aqui as configurações, que é o que? Se parent, ou parente ali, ele fala o seguinte, por exemplo, se essa página está dentro de blog, então o parente é blog. É como se fosse pai e filha, né? Categorias. Então, se ela é parente de alguém, você coloca ela embaixo aí. Aqui a parte legal, que é o template, a gente vai ver mais para frente exatamente o que é, mas é o template que você está escolhendo para essa página aparecer. E aqui nós temos aqui o status publicado rascunho e o acesso, né, que é público, porque a gente não está trabalhando com nada registrado. E basicamente é isso. E aí você pode salvar e fechar aí o conteúdo, certo? Só que eu vou fazer, eu vou deletar. Então aqui, ó, Hello World, deletar. OK. E aqui, ó, esse blog aqui eu vou deletar também, certo? Essa página de blog. A gente pode até abrir aqui para ver, não tem nada nela, porque ela é só para fazer a mágica acontecer. Então a gente vai cancelar isso aqui e vamos deletar essa página. Deletar. Porque nesse momento, o que me interessa só, nesse momento a única coisa que me interessa aqui é fazer essa parte aqui da homepage, né, da página inicial. Então eu vou utilizar essa página aqui mesmo, vou deixar com o nome de home, não tem problema. E a gente vai clicar no botão editar e aí a gente vai ver o que? Que tem um monte de código aqui maluco, certo? O que a gente vai fazer? Esses códigos, é aquilo que eu falei, você precisa saber no mínimo CSS e HTML. Esses códigos aí são HTML e são tranquilão para você mexer neles.
Se você sabe, se você entende HTML, então você está sem dúvida tranquilo. Antes de eu começar a mexer nessa página, o que eu ia falar para você? Olha só. Monstra, por padrão, isso é por padrão, você pode mudar, óbvio. Mas por padrão, Monstra vem com Bootstrap, que é um framework front-end. Se você não conhece, sugiro que você pesquise um pouco. Eu depois vou falar um pouco sobre isso, fazer vídeo sobre isso. Mas o que acontece? Monstra vem com Bootstrap. Veja o que está chamando aqui, ó. Bootstrap. E o que acontece? Isso é fantástico, né? Pelo menos para quem gosta de trabalhar com Bootstrap, é fantástico. Porque o Bootstrap já está aí. Então, basicamente, é só utilizar. Então, o Monstra já tem essa facilidade porque ele já está ali trabalhando já vem com o Bootstrap integrado, já está tudo no Bootstrap e fica muito mais fácil fazer as coisas. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos criar nossa primeira etapa da página. Eu quero fazer esse header aqui, certo? Esse header inicial. Basicamente, esse header aqui, ele é uma coisa bem de boa, né? Tipo assim, ele é aqui uma div, né? Com um background aí de uma imagem e um texto sobreposto flutuando aí no centro. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, vamos editar essa página, né? Vamos apagar esse código todo que tem aqui. E vamos fazer o quê? A gente vai criar uma div, certo? Aqui, o que eu costumava fazer? Quando eu estou realmente trabalhando para valer com Monstra, o que eu costumava fazer o quê? Eu instalava outro, eu vou ensinar a fazer isso mais depois, mas eu instalo um plugin de outro editor, né? Para ficar um pouco melhor, não ficar esse editor branco. E muitas vezes também eu pegava o código, colava no Sublime. Quem mexe um pouquinho com o código deve conhecer aí o Notepad++, ou quem é um pouquinho mais profissional deve conhecer o Sublime, né? Então, que são editores de código mesmo, né? Então, o que acontece? Eu costumava colar no Sublime, fazia todas as edições lá, e aí colava aqui. Sem contar também que dá para você deixar o Sublime ligado no diretório, e aí você editar diretamente pelo Sublime, certo? Não tem problema nenhum, como é arquivo. Então, você pode fazer essas duas coisas. Eu fazia isso, eu copiava daqui, colava no Sublime e voltava para cá. Às vezes, quando o código ficava muito grande, e aí ficava chato de ver por aqui. E o que acontece? Eu vou pôr essa div aqui e vou... Dentro da div, eu vou colocar um H1, porque aqui o nome do site é Game of Thrones, apesar que o nome do site aqui está em H2, mas eu vou colocar um H1 e depois eu vou colocar num parágrafo comum esses textos malucos aqui. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó, H1, até também para não ficar errando. E aqui eu vou colocar esse P aqui, ó. Um parágrafo, né? Para poder... Ok, perfeito. Então tá feita aqui uma div. Se a gente for salvar isso daqui, vai ver que não vai dar em nada. Quer ver? Tem um negócio na minha frente me atrapalhando. Às vezes eu não vejo esses botões aqui de baixo. Mas legal. Então vou salvar aqui. Então, se a gente for lá na frente, no Monstra, vamos na Home, aí o que vai acontecer? Ó, Game of Thrones, blá 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 blá. Pouca coisa mudou, né? Na verdade, só apareceu o texto que a gente colocou ali. Mas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a estilizar isso daqui. E a gente vai utilizar o Bootstrap. Então, o que acontece? Olha que mágica. Se eu vim aqui nesse texto, nessa div, e colocar class, que é classe, né? Lembrando que você manja de CSS e HTML, então você está entendendo o que eu estou falando. Então, se eu colocar uma classe aqui e colocar, por exemplo, test center, quem manja, quem não manja muito aí, o que acontece? Eu não teria como fazer isso se eu não tivesse um framework por trás, certo? Então, assim, no momento tem um Bootstrap aí, que já está instalado no Monstra. Então, isso permite que eu utilize as classes de Bootstrap. Por isso que eu estou colocando aqui, classe test center. Então, as coisas já vão funcionar.
Do contrário, se eu estou criando CSS manualmente, a gente vai ter que fazer provavelmente em algum momento, você vai ver que na verdade eu tenho que criar classe, aí eu tenho que ir lá na folha de estilo, né, declarar os valores lá da classe, né, as constantes e tudo mais, para depois isso funcionar, certo? Aqui não, aqui como o framework já está ali, então se eu coloco o Class Test Center, eu vou salvar, botão de azulzinho aqui, salvar, e aí eu vou dar um F5 aqui, observe que ó, o texto está alinhado à esquerda, tá? Ó, ele está alinhado à esquerda. Só que agora eu vou dar um F5 e ó, tcharam, o texto alinhou no centro. Taranana. Por quê? Porque como tem Bootstrap, então basta eu colocar a classe. Eu coloquei a classe Text Center, já era, já está funcionando já. Legal. Aí o que acontece? Eu posso fazer com que... Eu acho que eu vou colocar uma seção por fora, que é na seção que eu vou jogar uma section, né? Aqui tem uma N formas de fazer isso, né? Poderia ser um header aqui, mas o header seria legal também se de repente fizesse o menu lá, né? Beleza. Então... Então agora a gente tem aqui a nossa seção, né? E a nossa div com isso daqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na seção para chamar, na verdade sim, vamos deixar dessa forma e vamos salvar. Ele não vai mudar lá na da frente. Eu vou sair aqui, tá? Cancelar. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem, né? Então eu vou fazer o upload da imagem. Então eu vou o quê? Dashboard, upload file, e aí eu vou fazer o quê? Um select file aqui, ó. Certo? Para selecionar o arquivo. Legal, tá aqui, ó. Background JPEG, vou subir aqui. Ele aparece aqui, tá vendo? Ó, background JPEG. E eu vou colocar aqui, clicar no botão upload, botãozinho azul, para fazer o upload dessa imagem. Upload, e aí pronto, ele fez o upload da imagem, tá vendo? Aparece o nome aqui, background e tudo mais. Aqui você pode ver uma info, né? Você consegue renomear e você consegue deletar. Legal, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente pode fazer de duas formas aqui, né? A gente pode clicar aqui, pegar o diretório da imagem aqui, ó. O diretório da imagem seria public upload background. Depois que você utiliza a Monstra muito, óbvio que você vai saber isso de cor. Você vai criando os diretórios lá, você sabe de cor. Mas por padrão, então, você sempre vai ter public, né, uploads, e aí lá os diretórios que você está criando. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, esse diretório, certo? Que é o diretório da imagem. Então é o diretório onde a imagem está agora. E vou fazer o quê? Vou ir lá na página, conteúdo, páginas. Vou colocar aqui editar, né? Editar a página home. Vou vir aqui nessa seção. Eu vou fazer isso aqui e depois no futuro eu vou alterar isso, certo? Então eu vou ensinar as coisas conforme eu estou fazendo para mostrar, mas aí depois provavelmente eu faço algumas alterações para ficar melhor, melhor para N fatores, né? Melhor semanticamente falando, melhor mais rápido, melhor um monte de coisa. Mas enfim, depois a gente vai consertando isso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um style aqui, inline mesmo, só para eu colocar aqui o background, image. Isso aqui é tudo CSS, né? Então style, background image, dois pontinhos, URL. E vou colocar aqui o endereço da imagem. Detalhe que eu vou tirar isso aqui, senão não vai dar certo. E ponto vírgula. Então isso daqui, qual que é a ideia disso aqui? Eu coloquei um style inline aqui para chamar, né, como background essa imagem que está lá, né, dentro dos nossos diretórios. Vou clicar em salvar, e aí agora a gente dá um F5 aqui para ver o que acontece. Deu um erro. Ah, ok. Já sei o que deu errado aqui, ó. Erro básico aqui, né? Não fechou aqui, ó. Por isso que é legal trabalhar com coloridinho, para lembrar, para não esquecer, não cometer esse erro.
Mas aqui não estava fechando o section. Então por isso que ele deu errado aqui, ó. Então section agora fechou, agora provavelmente tudo vai dar certo. Vamos salvar e vamos dar um F5 aqui. E pronto. Apareceu lá o nosso background. Lógico, estamos com um probleminha básico aí de template e a gente tem que ajeitar as coisas ainda que não está 100%, mas a gente já está a caminho. Então a gente já tem o nosso texto, né? E nós temos aqui o nosso background, mais ou menos como se fosse assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai parar por aqui essa aula, senão essa aula vai ficar enorme e já está grande pra caramba. E aí na próxima aula a gente vai fazer alterações para que o template fique. Na verdade, sim, a gente tá mexendo na página, porém a gente vai precisar mexer no template para que as coisas fiquem adequadas, certo? Talvez, tá, eu instale o plugin de editor antes. A gente vai ver o que a gente faz. Mas é isso aí. Na próxima aula tem mais coisa para fazer. Valeu, muito obrigado por assistir até o final. Curte aí o canal, compartilha o conteúdo para mais pessoas conhecerem. Se inscreve se você não é inscrito e valeu, falou!